Bem-vindos a esse novo capítulo, onde vamos trabalhar um pouco mais com os novos pontos e vamos repassar aqueles pontos que já aprendemos no nível 1. Hoje eu estou aqui com o Sérgio Rodrigues. O Sérgio é professor e o Sérgio é acupunturista. Sérgio, apresenta para você, se apresente para a gente um pouquinho, que a gente conheça você um pouco mais. Olá, Jimmy, tudo bem? Tudo bem? Como o Jimmy já falou, meu nome é Sérgio Rodrigues, eu sou acupunturista e também trabalho como psicopedagogo. E eu tenho tido, Jimmy, uma experiência muito boa na área de tratamento mesmo de pacientes, principalmente com transtornos de ansiedade, ou então que querem emagrecer, ou depressão, esse tipo de coisa que é muito comum hoje em dia, né? E uma coisa muito legal, Jimmy, é que depois que eu descobri a EFT, a Emotional Freedom Techniques, foi muito interessante tanto para mim quanto para os meus alunos e pacientes. Sabe por quê? Porque muita gente, como muita gente sabe, né, tem muito medo de agulha. A agulha é uma coisa que fura, que machuca, que apesar da agulha da acupuntura ser muito fina, gera um certo medo, principalmente para quem tem medo de agulha, né? E a técnica de EFT, além de você ter toda aquela abordagem de programação neurolinguística, né, as falas que você tem, você tem também a aplicação em pontos que são, assim, fundamentais para ter um resultado terapêutico muito bom e que às vezes substitui até mesmo o tratamento convencional da acupuntura. Isso. Nós vamos então nesse capítulo conversar com o Dr. Sérgio para a gente relembrar de alguns detalhes que a gente se esqueceu ou que a gente simplesmente não sabia. O Gary Craig nunca se preocupou necessariamente em explicar alguma coisa sobre esses pontos. O Gary aprendeu a EFT através do Dr. Callahan, que é da TFT. Então, nenhum dos dois teve um conhecimento muito a fundo de cada ponto. Acredito que o Dr. Callahan tivesse um conhecimento um pouco maior. Mas o Gary nunca se preocupou em explicar o porquê desses pontos. O que é que esses pontos fazem em nosso corpo. E o Dr. Sérgio vai explicar pra gente um pouquinho sobre esses pontos. Vamos começar então. Vamos falar do ponto da instalação. Esse ponto do Karatê. O que você poderia falar pra gente desse ponto do Karatê? Olha, Jimmy, primeiramente esse ponto ele é importantíssimo. Eu acho que quando o Greg resolveu colocar esse ponto para iniciar, eu achei que foi assim, o achado. Principalmente porque esse ponto, ele é um ponto que a gente chama de ID3 na acupuntura, né? Que é intestino delgado 3. Na verdade, a acupuntura tem esses nomes um pouco estranhos porque acaba que a gente apropriou também do chinês e adaptou, né? De acordo com a necessidade para o nosso português. Então esse ponto aqui, o ID3, chama-se intestino delgado 3, mas esquece um pouquinho desse intestino delgado. Vamos chamar de nosso ponto Karatê mesmo. Ponto Karatê, porque ele tem uma ramificação que serve para estimular o intestino delgado também. Então esse ponto ele é muito bom, que ele na acupuntura tem um efeito excelente para a abertura de um canal energético chamado vaso governador, que seria um canal que começa lá na base da coluna, sobe por trás da sua coluna toda, passa aqui pela frente e termina justamente nesse ponto aqui, que também a gente utiliza na EFT. Então é interessante que esse canal energético que é aberto nisso aqui na acupuntura é extremamente importante para trabalhar fisicamente problemas de coluna, qualquer tipo de dor, né, que você vai ter na coluna. Ele serve para trabalhar a parte dinâmica também do nosso corpo. O que é isso? Serve para melhorar o funcionamento do intestino, melhorar a sua vitalidade, a vontade de fazer as coisas. Serve também para poder trabalhar toda a parte de concentração, que é voltado, que ele serve para poder nutrir a nossa massa encefálica. Então ele é um ponto assim excelente. Eu acho que como abertura, ele é muito bom por causa disso, porque ele vai preparar todo o seu corpo para o que vai vir. Fantástico. O próximo ponto, esse ponto da sobrancelha. Esse ponto da sobrancelha também ele é muito bom, ele é de um outro canalzinho que tem, que é o canal da bexiga, que chama bexiga também, porque serve para coisa estimular. Só que ele é chamado também de canal da bexiga ou canal de assentimento. O que seria isso? Ele é um canal que ele passa pela coluna também, ele vai para trás, e ele pega praticamente todos os seus órgãos. Ele é interessante porque tem vários pontos de acupuntura que a gente coloca no canal da bexiga que serve para trabalhar coração, intestino e também a parte emocional, depressão, ansiedade, medo, angústia. Então eu acho muito interessante porque depois de você abrir, preparar o seu corpo para isso, você depois já vai começar a estimular diretamente esse canal da bexiga. Ótimo. O ponto agora do canto do olho. Esse ossinho aqui. Esse pontinho aqui, ele é um ponto auxiliar excelente para justamente esse canal que a gente acabou de abrir. Então esse pontinho ele vai servir para
aclarar a sua visão. O que seria visão? Não visão física necessariamente, apesar de que tem-se estudos voltados a isso. Mas para poder abrir mais a sua mente, você ter uma maior percepção das coisas, acalmar alguns tipos de sentimentos ou situações, atitudes que estão mal resolvidas, que você não consegue enxergar o que está acontecendo. Ok. Embaixo do olho. Embaixo do olho, que é o início também de um canal, que é o canal do estômago, que esse canal ele vai servir bastante para estimular a parte de apaziguar a sua ansiedade, apaziguar o seu imediatismo. Eu tenho que resolver isso para ontem, sabe? E que você gera essa ansiedade por causa desse imediatismo. E ele vai servir também para tratamentos voltados mesmo à parte física da digestão. Pessoa que vai ter muita azia, má digestão, que vai ter aquela sensação de estômago queimando o tempo todo, esse aqui é ótimo para diminuir essa sensação de queimação também. Ótimo. Embaixo do nariz. Lembra do canal que eu falei que é aberto aqui? Que aí você vai abrir esse canal todo que termina aqui. Então esse estímulo aqui vai ser excelente para manter circulando essa energia que você acabou de abrir. Ótimo. Então vai ser excelente para todos aqueles benefícios que eu falei em relação a esse canal. Ok, vamos continuar descendo, a gente está aqui embaixo da boca. Esse aqui é um ótimo também, que é um ponto voltado ao vaso da concepção. Tem dois vasos, que um começaria na base da coluna e terminaria aqui na frente, Jimmy. E tem o outro que seria na frente, que serve para poder fechar o seu corpo, vamos dizer assim. Que é o vaso governador, que governa as suas emoções, as suas atitudes, os seus exercícios diários que você vai fazer com o seu corpo. E esse aqui é o que vai nutrir, que vai servir para poder dar toda essa força, a sua comida. Vai servir para poder nutrir o que o outro vai precisar. Então, você estimulando o vaso da concepção vai ajudar bastante o seu organismo, mas vai dar uma queda na sua energia. E o interessante é que estimulando aqui, ele vai servir para harmonizar. Há toda uma lógica, esses então, dois. nessa sequência. Tem toda uma lógica. lógica. Que a gente fala que pode ser feita em qualquer lógica, qualquer ordem. Eu posso começar aqui e vir para cá. A gente está vendo que, na verdade, o ideal é que a gente realmente siga essa ordem. Sim. Que vai de cima para baixo. Sim. Esse protocolo eu acho excelente. Eu fiquei impressionado como, talvez tenha sido essa questão da pesquisa mesmo. Sim, claro. Alguma coisa por trás. Tanto que desde que eu descobri a EFT, muitos pacientes meus e alunos, que eu trabalho também como psicopedagogo, e linguista, muitos alunos e pacientes preferem a EFT pela eficácia, pela velocidade de você já conseguir resultados, por não ter agulha, que tem muita gente que está nervoso, e também porque funciona como uma técnica de massageamento, então você estimula o ponto também. Ótimo, vamos continuar descendo então. O ponto aqui da clavícula, que a gente bate um pouco mais forte, para pegar um pouco mais de pontos dessa área um pouco maior. Sim. Essa região aqui, ela é nutrida pelo mesmo canal que veio aqui, que é o canal do estômago, que ele sobe um pouquinho e depois continua descendo. Então, ele vai ter todas essas funções voltadas à tomada de decisão, voltadas à parte de ansiedade. Então, ele vai servir para ter toda uma harmonização em relação ao que a gente já começou aqui em cima desse trabalho. Perfeito. Um ponto abaixo do mamilo, geralmente o Gary retira ele especialmente para mulher. Vamos falar um pouco desse ponto que, para homens mesmo, para mulher se auto-aplicar é bem interessante. Sim. Ô Jimmy, esse ponto ele é um pouco delicado, como você já falou, principalmente em relação à mulher, porque às vezes ela fica com medo de machucar um pouco, Mas é logo abaixo do mamilo. Então, às vezes, se a mulher tem um seio maior, ela não precisa preocupar em massagear o seio mesmo. Sabe aquela dobra do sutiã? Ali ela pode marcar mais ou menos um pouco logo abaixo da dobra, já vai ser ótimo para poder estimular. Para o homem é mais tranquilo, a gente já estimula, não machuca nem nada, é mais tranquilo, Mas é um ponto muito bom também, que ele é um ponto complementar desse clavicular, que é a continuação do canal energético do estômago. Então, eu recomendaria, eu pessoalmente eu acho interessante de você procurar assim, usar esses pontos de maneira sábia, usar esses pontos que são ministrados pelo Greg. Ótimo. Um outro ponto que o Greg não usa, mas muitos practitioners têm utilizado, é o que a gente chama do ponto do karma, que são alguns dedos, 2 ou 3 dedos acima do umbigo. Sim, esse ponto também é bem Outro interessante. nome que a gente chama ele é o ponto das causas desconhecidas. Sim. Eu ia comentar sobre isso. A gente não gosta desse ponto do karma, parece uma coisa religiosa, então a gente chama de o ponto das causas desconhecidas. Sim. Gente, esse ponto ele é interessante porque, na verdade, ele seria um ponto de influência maior para o estômago. Como a gente tem esse canal do estômago, então esse aqui ele vai servir como se fosse para agir diretamente no estômago. Só que todos nós sabemos que nós não somos somente uma parte, nós somos um todo. Então, quando a gente fala que vai agir diretamente no estômago, não é somente no estômago físico. Claro que vai estimular sim o estômago físico, mas vai ter todo o componente energético.
Todos nós já ouvimos falar do psicossomatismo. Sim. Por que tem tanta gente que tem gastrite nervosa? É só quando você fica nervoso é que você tem a gastrite. Então é o que teria o princípio desse ponto também. Você estimula bastante esse ponto que vai ter as funções terapêuticas similares ao que já foi dito, porém ele também vai servir para você se achar, você se encontrar em termos de racionalidade, de foco, concentração no que você precisa. Ótimo. Outro ponto, 4 dedos abaixo do braço, um ponto também muito dolorido às vezes. Sim. Por que ele é dolorido? Ele é um ponto do canal do fígado. O fígado, Jim, ele é considerado a sede das emoções na acupuntura. Então, tanto que ele começa lá no pé, ele vai subindo, ele circula a genitália e ele chega mais ou menos próximo aqui do mamilo. Então, o que acontece? Por causa disso, muitas mulheres, por exemplo, têm muita cólica menstrual, que é voltado à sede das emoções, que é, às vezes, dificuldade de desprender, de deixar ir alguma situação que ela não está querendo. E quando você está muito nervoso, muito aflito, você atinge diretamente o fígado. Por isso que muitas pessoas, infelizmente, né, utilizam o álcool, por exemplo, como uma fuga dos problemas. Por quê? Porque a pessoa tomando, ela tem o fator alcoólico nela, tem aquele fator de deixá-la norteada, mas deixa o fígado trabalhando muito. Então isso meio que ceda também as preocupações dela. Ótimo. Por um lado, isso não é bom, porque a gente sabe que não é saudável você fugir da situação. Eu acho melhor você procurar tratar, fazer EFT, por exemplo, né? Do que ficar só bebendo bebida. Não estou dizendo, tá, gente, quem sou eu para falar que você não pode beber. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que a gente não precisa. Entendeu? Você pode tomar uma bebida porque você quer, não porque você está com problemas. Isso não vai resolver a situação. Então, esse ponto, ele costuma ser um ponto muito doloroso, porque, sinceramente, quantos de nós não temos problema até hoje com várias questões, com vários problemas, né? É o normal. Então, esse ponto é um ponto doloroso, mas eu acho altamente recomendável estimular também, porque ele vai trabalhar justamente o canal do fígado, que é o canal da sede das emoções. Ótimo. Um outro ponto que anteriormente o Gary não colocava, mas hoje na nova receita ele já coloca como ponto base. Ele inclusive inicia a nova rodada que o Gary estabeleceu agora, é no topo da cabeça. Na rodada tradicional que a gente aprendeu no nível 1, a gente começava aqui. Só que o Gary, não sei porquê, começou aqui. Tá? Fica a seu critério. Nós ainda preferimos fazer nessa sequência e daqui ou você vem para os pontos da mão ou vai para o ponto no topo da cabeça, como a gente aprendeu bastante com a Patricia Carrington e a Carol Luke, que elas sempre utilizavam nessa sequência. Após o braço, topo da cabeça. Fala um pouquinho para a gente do topo da cabeça, então. Ô, Jimmy, eu acho que tudo tem a questão de evolução. Uma coisa que eu acho muito interessante é porque, com certeza, o Gary ele tinha esse intuito de trabalhar com a EFT, porém de descobrir também maiores eficácias porque ele está fazendo, o que é normal da gente fazer. Então, esse ponto do topo da cabeça, ele é um ponto muito importante. Por quê? Porque ele é o ponto daquele vaso governador que eu falei que vem lá de trás, só que ele é um dos pontos mais fortes, que a gente chama de ponto yang do corpo, é o ponto mais forte de movimentação de energia. Então, ele é muito utilizado para estagnação de energia. Pessoa que tem, por exemplo, as pernas muito inchadas, ou então, como eu falei mesmo, a questão de cólica menstrual, cólica intestinal, qualquer tipo de estagnação de movimento parado, vamos dizer assim, ele é muito bom para ativar. Claro que a técnica convencional já vai trabalhar isso, principalmente esse ponto do karatê, ele vai servir já para poder abrir o vaso da concepção. Desculpa, o vaso governador, da concepção da frente, o vaso governador. Talvez ele colocou esse ponto justamente como uma complementação, porque ele percebeu o poder que esse ponto tem. Muitas terapeutas já utilizavam isso, ele apenas tornou ele oficial. Ele ensinava isso no nível 2 também, mas na receita básica ele não colocava. Com essa nova modificação dele, ele inclui o ponto do topo da cabeça como parte da receita básica, da nova receita básica que ele tem. Sim, pessoalmente eu vejo assim, a receita básica excelente. Já era excelente, pessoalmente, né? como acupunturista, né, eu acho já assim, muito boa. Agora, tem algumas pessoas que preferem estimular esse ponto justamente para sentir um efeito maior e tal.
E que é interessante porque algumas pessoas têm um efeito maior e outras nem tanto. A básica já é o suficiente. Sim. Então isso não varia muito de acordo com o terapeuta e o paciente também, né? Ótimo. A gente vai parar um pouquinho agora. Na próxima sequência, vamos falar sobre os pontos nas mãos e depois sobre os novos pontos da EFT. Falo com você já já. E como sempre, como você viu, é muita informação. Eu vou te recomendar que volte e assista quantas vezes forem necessárias até que você esteja preparado a aplicar. E na próxima sequência, vamos falar um pouquinho também sobre algumas combinações. Embora a receita básica em si mesma seja perfeita, a gente, como vocês acabaram de ver, é possível que a gente estabeleça também alguns pequenos protocolos. A pessoa está apenas com uma dor de barriga, a pessoa está com uma dor de cabeça, com uma cólica. Será que eu posso pegar menos pontos ainda? A receita já é curta, o atalho já era curto, mas eu posso encurtar ainda mais de forma consciente e objetiva, de uma forma real, de uma forma científica e comprovada. Você vai aprender na próxima sequência. Falo com você já já.